continuar aqui nosso panorama do livro de Números, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre o candelabro, né? O candelabro. E vamos nos concentrar aí do versículo 1 ao versículo 4 do capítulo 8 de Números. O capítulo 8, ele fala de duas coisas. Ele fala do candelabro, certo? E ele fala também da consagração, da purificação dos levitas. E dá algumas regras sobre a purificação dos levitas e o tempo de serviço dos levitas. Mas esse vídeo aqui eu vou apenas abordar a questão do candelabro, né? Do versículo 1 ao 4. Veja, o candelabro era um dos utensílios do tabernáculo. Ficava no lugar santo. Ele ficava à esquerda do altar de incenso diante do véu. Se você dá uma olhada no círculo que se abriu aí, ó, eu vou repetir de novo. Ó, esse círculo, tá vendo aqui? Tá vendo esse círculo aqui? Esse aí é o candelabro, tá bom? E essa era a posição que ele ocupava no lugar santo. Se você olhar aqui em cima, tá escrito aí, ó, lugar santo e lugar santíssimo. O Santo dos Santos era onde ficava ali a Arca da Aliança, tá bom? E esse lugar aqui, onde você está vendo o candelabro e a mesa da preposição, essa mesa continha e tinha que ser trocado, né, diariamente esses 12 pães, né, 6 de cada lado, para representar as 12 tribos de Israel. E ali, próximo ali do véu, você vê o altar de incenso. E bem ali, onde está o círculo preto, né? Eu vou repetir de novo, ó. Bem ali ficava o candelabro, tá? Então ele era um dos utensílios que ficava ali no lugar santo, tá bom? Esse lugar santo somente os sacerdotes podiam transitar, e levitas. E o Santo dos Santos, só o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano no dia da expiação, tá? O Santo dos Santos. Muito bem, vamos continuar. Bom, de que era feito o candelabro? O candelabro era feito de uma única peça de ouro. Ele era feito de uma única peça de ouro batido, pesando cerca de 38 quilos. O candelabro tinha 6 hastes e um pedestal. Você pode observar aí que ele tem 6 hastes e um pedestal central, tá bom? Essas hastes eram decoradas com belas maçanetas e flores. No final de cada haste e do pedestal central havia uma lâmpada que queimava o azeite. Então, você pode observar essas lâmpadas ali nas hastes, no final e no pedestal, tá? Onde queimava o azeite, os sacerdotes tinham que acender isso diariamente. Observe o seguinte, voltando aqui para o tabernáculo, né? O tabernáculo, ele não possuía nenhum tipo de luz, não havia energia naquela época, né? Eles estavam no deserto aí. A única luz que havia era do candelabro. O candelabro era o único utensílio que iluminava todo o tabernáculo e que possibilitava aos sacerdotes oficiar. Entendeu? Eu vou ler aqui o texto, né, do versículo 1 ao 4, do capítulo 8 de Números, né? Veja. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e dize-lhe: quando colocares as lâmpadas, seja de tal maneira que venham as 7,
As 7 são as 3 de cada lado, né? E a lâmpada central do pedestal, tá? As 7 a lumiar defronte do candelabro. Então era para que Arão colocasse as lâmpadas de tal forma, de tal maneira que ali os pães da preposição, o altar de incenso, tudo fosse iluminado pelo candelabro. E Arão fez assim, colocou as lâmpadas para que alumiasse defronte do candelabro, como o Senhor ordenara a Moisés. O candelabro era feito de ouro batido desde o seu pedestal até as suas flores, segundo o modelo que o Senhor mostrara a Moisés, assim ele fez o candelabro. Então, esse era o candelabro. O candelabro no tabernáculo, ele é uma figura de Cristo e de sua igreja. Tá? Então, o candelabro, na verdade, todos os detalhes do tabernáculo apontavam para Cristo, né? Mas já que estamos falando do candelabro, nós então falamos que ele é uma figura, né, de Cristo e de sua igreja. Observe, o Senhor Jesus, ele é a luz do mundo. Ele afirmou isso em João capítulo 8, versículo 12, né? Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Lá no capítulo 8 do Evangelho de João, versículo 12, né? É onde ele afirma isso. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então isso é uma referência ao fato de que Jesus era a única coisa que iluminava esse mundo de trevas. Mas observe o seguinte, no tabernáculo, a única luz que existia era a luz do candelabro, né? E que possibilitava os sacerdotes oficiarem ali. Uma coisa interessante é que, se você notar, onde era que o candelabro ele iluminava? Se parar para pensar, né? Ele iluminava dentro da casa de Deus. Dentro da casa de Deus, dentro do santo lugar, certo? E aí vem então o nosso segundo ponto, né? Que nós podemos aprender disso aí. Que a igreja, como representante e testemunha de Cristo na terra, é a luz do mundo. Foi isso que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ao mesmo tempo que o cristão não pode tocar trombeta sobre tudo que faz, né? Ele também não pode ser agente secreto de Cristo, né? É impossível o crente se esconder. A luz que brilha nele, a luz do Evangelho, a luz do Espírito Santo, é algo que é impossível de torná-lo secreto. Como Jesus coloca aqui, né? Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. Ou seja, o crente, em qualquer lugar que ele estiver, mesmo que ele tente ser a pessoa mais discreta possível, ainda assim, por causa da luz que há nele, ele vai aparecer de algum jeito. Vão perceber pela sua vida, pelo seu testemunho, que ele é uma luz ali naquele lugar. E é isso que o candelabro, iluminando dentro da casa de Deus, porque Cristo ilumina esse mundo. De que forma? Como é que Cristo faz a sua luz brilhar nesse mundo?
Ele faz a sua luz brilhar nesse mundo por meio da sua igreja. Ele ilumina a casa de Deus. Onde é a casa de Deus? Quem é a casa de Deus? A casa de Deus somos nós, cristãos. Ele ilumina a casa de Deus e a casa de Deus ilumina o mundo. Então é por meio da igreja que Cristo revela a sua luz no mundo. A sua igreja é um grande diferencial para esse mundo que vive em trevas. E a última coisa que a gente aprende na questão do candelabro e a forma como ele é feito, né? Ele é feito de uma única peça de ouro batido, ouro puro, né? Isso daí nos ensina sobre o valor e a pureza de Cristo. Martelado na terra, porque o ouro ele era martelado, né? Batido, né? Martelado na terra pela dor, pelo sofrimento, pela angústia sofrida em prol dos eleitos. Essas coisas todas nós podemos ver na figura aí do candelabro, tá bom? A gente vai continuar falando o nosso panorama depois falando da purificação dos levitas.